Zé Aldo, primeiro, como é que você entrou no ramo dos hambúrgueres? Então, geralmente, quando sempre passava as lutas, né? A gente se reunia e sempre nos Estados Unidos comia os hambúrguer. Então, daí, partiu a primeira ideia, lógico. A gente tem uns sócios também que ajudaram a formatar isso tudo, do jeito que a gente chegou. Lógico, quem cuidar muito mais é a esposa, né? Eu só fico só nesse lado de mesmo de vir, experimentar desse espetáculo de comida. O resto é com ela. Como é que tá sendo esse lado empresário aí do Zé Aldo? Tá gostando desse início aí? Cara, por enquanto eu não gostei não, né? Que só saiu ainda. Mas futuramente, se Deus estiver entrando, a gente vai gostar bastante, mas lógico, a gente está iniciando, acho que uma nova fase da nossa vida. Eu já tinha isso em mente, montar alguma coisa, né? Acho que a gente não vai lutar para sempre, então a gente sempre tem que ter várias vezes. Então essa foi uma que a gente montou e está cuidando, se Deus quiser vai dar certo, como já está dando já um sucesso aqui no bairro, então espero expandir cada vez mais. E lógico, isso é uma coisa ainda não para mim, quem toma de conta, como eu falei melhor, é minha esposa, ela que vai ficar na frente sobre isso. Eu continuo minha carreira ainda, eu sou um atleta, então isso é só o começo. Qual o melhor hambúrguer que tem? O punch, né, cara? O punch, meu irmão, lógico, o suco aí. Quando eu botei, eu falei, o melhor tem que ser isso, que, pô, meu irmão, é o carro-chefe da casa, né? Então, picando calabresa, muito bom. Pode experimentar que, meu irmão, todo mundo vai gostar. Já teve alguma conversa com o UFC sobre qual vai ser teu próximo passo? Então, a conversa logo saiu, logo após a luta. O Dano e o Lourenço entraram no vestiário e falaram que a próxima luta ia ser com o Frank Edgar. E valendo cinturão, né? Que o Conor não ia bater mais o peso, não sei o quê. Então essa era a ideia, logo que se terminou a luta. Mas lógico, alguém for perguntar o que eu queria, lógico que é uma revanche. Não vejo outra luta pra mim, ou não ser pelo cinturão, ou a revanche. Como é que você viu essa luta marcada agora do McGregor podendo subir para disputar o título do leve e mantendo o cinturão do peso pena? Números, né? Tudo é valor, preço, mano, dinheiro. Mas se não fosse isso, não teria chegado. Se for pensar e rever, eu acho que alguns anos atrás eu pedi para fazer isso. E eles me vetaram, eles sempre quando eu chegava para querer ajustar o cinturão na categoria de cima ou lutar, eles falavam que eu tinha que abandonar meu cinturão e lutar sem ele. E um dia, se eu perdesse, se eu ganhasse, eles me dariam a luta diretamente pelo cinturão. E hoje eu estou vendo que não era nada daquilo que eles falavam. Então já se eles têm a palavra dele, eu quero que ele mantenha, que chegue e que me dê a luta que eles falaram que ia dar pra mim. Como é que você fica com essa diferença de tratamento aí que eles tinham pra você e agora com o McGregor? Cara, pra mim, eu não digo que eu nunca tive um tratamento, se não foi ou não foi. Eu nunca liguei pra isso, cara. Eu sempre me procurei chegar lá dentro e vencer lutas. Continuar sendo campeão. Eu nunca liguei se ele me tratava de uma maneira ou não diferente. Pra mim, eu nunca pedi nada, a não ser aquilo que eles tinham que dar na luta. Pra mim, eu nunca me importei e nem vou me importar. Eu tô pouco me lixando como é que eles tratam o McGregor ou qualquer outro atleta. Isso é deles, isso é uma empresa privada, eu sei como é que funciona. Então eu nunca liguei para qualquer declaração, qualquer coisa, algo do tipo que eles venham envolver sobre isso. Você fica triste, tipo, a Honda ganhou uma revanche imediata, o Velasquez também, você era o único campeão da categoria, invicto há 10 anos. Isso não dá um pouco de frustração também? Pô, eu fiz tanto pelo esporte, pelo UFC, e chega na hora H que eu preciso de uma moral deles e não tenho. Como é que fica a tua cabeça com isso também? Lógico, acho que a minha cabeça, como qualquer outro fã, como não sou isso antes de eu entrar no esporte, eu sempre vi isso acontecer, né? O campeão quando perder e tem uma revanche imediata. E lógico, quando aconteceu, e principalmente da maneira que foi, a gente pensava que ia ter a revanche, né? Ou pensa nisso. Lógico, eu não fico triste tanto por mim, porque eu sei que, meu irmão, eu vou treinar e vou voltar lá e vou reconquistar. Não importa o que aconteça, eu vou chegar lá dentro mais forte e vou vencer a luta. Agora pelos fãs, sim. Acho que os fãs que eu encontro na rua, todo mundo para e conversa comigo, todo mundo esperava isso. E eles viram que não é nada daquilo que o UFC sempre falou. Você ficou muito tempo pensando nessa luta, né, já que ela foi adiada. Você ainda se pega pensando no que aconteceu e não é uma coisa que passa pela tua cabeça com frequência, aquela coisa de ter ficado engasgado de alguma forma? Cara, engajado não fica nada, né, cara? Eu ando pra frente. Eu não procuro ficar pensando, se foi ou não foi, se todo mundo, como falou, todo mundo que precipitei, não sei o quê. Cara, eu sei como é que foi. Foi eu que vi o momento. Então, eu procuro olhar pra frente, cara. Eu fiz todo o trabalho certo. Pela primeira vez, bati o peso muito bem. O treinamento foi ótimo, sem condição nenhuma.
chegou lá dentro, o cara conseguiu conectar um bom golpe e acabar com a luta. Mas lógico, fica triste por isso, mas eu não vou ficar bitolado pensando que eu tenho que chegar, eu tenho que lutar com ele. Foda-se ele, não tô nem aí. Se for futuramente que eles colocaram pra me lutar, como eu falei, pelo cinturão, porque a outra luta valendo cinturão, eu luto, eu chego lá dentro, vou chegar lá e vou vencer quem tiver pela frente, que eu acho que eu tenho um objetivo, que é reconquistar o cinturão, é nisso que eu vou em busca. Essa luta, muito se falou assim, na quantidade de dinheiro que ela estava gerando, você até falou que é uma chance de repente de fazer um pé de meia. Esse lado financeiro foi um alento, apesar dessa derrota, foi uma coisa que de alguma forma serviu para amenizar toda essa... Porra essa dor de nenhuma, perder o cinturão. porra nenhuma, até agora não vi porra nenhuma, né? Desculpa a expressão, mas porra, se fosse esse número aí, até agora eu não sei nem quanto foi o PPV, espero que tenha vendido bem, pelo menos que a gente possa ter ganhado desse lado, mas lógico, nunca procurei pensar em dinheiro ou qualquer outra coisa, a gente fala nisso, que pergunta, mas se você for falar comigo no dia a dia, se eu estou pensando nisso ou não, cara, eu deixo esse de lado bem de lado, dinheiro, qualquer outra coisa, eu sempre lutei para manter o cinturão e continuar sendo campeão, assim que eu queria ser. Lógico, a gente não teve felicidade, mas se Deus quiser a gente vai dar a volta por cima, chegar lá dentro e vai vencer de novo. Na coletiva depois da luta, o McGregor adotou um tom bem mais respeitoso, falou bem de você. Como é que você viu essa postura dele? O que você achou? Acho que é uma postura normal, né? Não sou eu, mas todo mundo esperava. A luta foi um golpe só. E o meu golpe, que eu não pegou raspando, né, cortou o rosto dele, valeu, se pega inteiro, né? Arranca a cabeça dele. Mas ele teve mérito de conectar um bom golpe e acabar com a luta. Eu, cara, como eu te falei, eu não ligo, pois eu penso em mim, penso nos meus fãs, eu penso por todo mundo que eu luto, que eu represento. Então, pra mim, pouco me importa o que ele fala e deixa de falar. Ele falou que lutar com ele, quando o cara enfrenta ele, enfrenta uma pressão que nunca enfrentou antes. Vai Beto lá dentro, vai lá com ele. O McGregor falou que o lutador que enfrenta ele enfrenta uma pressão que nunca enfrentou antes. Você viu dessa forma também? Porra nenhuma, cara, não vi pressão nenhuma, cara. Como eu te falei, cara, eu chego lá dentro e faço tudo aquilo que eu treinei. Então, ele teve a necessidade de acertar um bom golpe, só. Agora a pressão, se eu tô lutando com o melhor, o pior do mundo, pra mim sempre é a melhor luta que eu vou fazer. Pra mim sempre é o melhor do mundo que eu vou enfrentar. Pouco me importa se é ou não é, se é fulaninho que é campeão, não sei o queridinho, não importa. Sempre quando eu tô lá dentro, eu sempre me preparo pra lutar com o melhor do mundo. Se arrepende de alguma coisa, Aldo? De nada, cara, de nada. Até é bom falar nisso, todo mundo sempre falou que eu fui pra cima, que eu nunca fui pra luta. Pô, que eu me precipitei de fazer um ataque, isso aqui. Pô, mas eu ganhei 7 segundos, como é que eu me precipitei agora? Então eu fui fazer uma coisa que é tradicional, com uma luta entre um destro e um canhoto, onde que eu fui jogar um golpe no peito e jogar um cruzado em cima. Ele já tinha feito 2 ataques e fui fazer um ataque normal. Ele teve a felicidade, ele teve mérito de acertar um bom golpe. Então não foi eu que tomei uma precipitação, eu que estava com raiva. Todo mundo falou que você estava com muita raiva. Raiva de quê? Ali dentro eu estou tranquilo, eu mantenho minha cabeça no lugar e vou fazer aquilo que eu treinei. Eu treinei aquilo, eu tentei jogar um direto no peito para achar e cruzar em cima. Normal. Pensei em dar um chute antes ainda, mas eu falei, não, com certeza ele preparou alguma coisa pro meu chute. Vou entrar numa combinação normal de boxe, onde que quem conhece luta sabe. E ele conseguiu sair, conectar um bom golpe, onde que pegou, eu me projetando sem base nenhuma. Então veio acabar a luta. Você acha que essa derrota foi mais doída por ter sido um cara que falou mal do Brasil, que falou mal de você, virou uma coisa um pouco pessoal? Você acha que se tivesse, de repente, perdido para um Frank Edgar, teria sido um pouco menos doloroso, apesar da derrota ser Isso foi. Isso com certeza foi, cara. Eu sempre falei, todo mundo que me conhece, no dia a dia, que está comigo na academia, meus amigos sabiam que, meu irmão, um dia eu sempre falei que ia perder e ia aceitar a derrota normal. Mas para esse cara não, para esse cara, pelo fato de tudo que a proporção se tornou, os fãs esperavam, doeu mais por isso, né? Eu poderia perder o Frank Edgar, o Chad, onde eu tive lutas duríssimas, ou qualquer outro atleta. Acho que por esse lado, assim, eu fiquei um pouco desapontado comigo mesmo, porque ali naquele momento eu não podia perder. Você vê essa revanche como uma questão de honra para você agora? Então, como eu te falei, né, cara, eu não ligo se for revanche ou não. A luta que eu ligo é valendo cinturão, onde que, meu irmão, não só eu, mas eu vi vários campeões antes de eu entrar nesse evento, sempre tiveram a revanche, sempre tiveram a oportunidade de lutar novamente. Então é isso que eu estou esperando deles, que ele faça cumprir o papel deles. Você acha que se essa revanche nunca acontecer, vai ficar uma lacuna na tua carreira, uma sensação de que faltou ver como é que seria uma luta realmente que transcorresse um tempo? Então, pra mim eu tenho uma coisa na cabeça aqui, meu irmão.
pedra que pedra se encontra, porque a gente vai se encontrar. Ele vai ficar ali, eu sou um trabalhador do UFC, a gente tem contrato, os dois, então pode ter certeza que uma hora, meu irmão, o mundo gira. Então uma hora ele vai parar na minha frente, aí eu vou passar por cima. Quando você é o campeão do UFC, tem muita badalação em cima. Agora que você perdeu, você acha que diminuiu? Você sentiu alguma diferença de tratamento? Alguma coisa mudou? Mais de que isso? De quem? Deles ou... Os fãs do UFC, de uma maneira geral, assim, você ser tratado agora como não mais o campeão, mudou alguma coisa? Não senti o tratamento, principalmente pelos fãs, eu só tenho que agradecer a todo mundo pelo carinho que eu recebi. Cada palavra, cada texto que eles mandaram, pô, eu fiquei muito feliz por isso. Saber que eu não estou sozinho, eu conto com todo mundo. Eu acho que pra mim, hoje em dia, quando eu ando na rua, todo mundo para e ainda fala que eu continuo sendo campeão, não importa o que aconteça, que sabe que futuramente eu vou reconquistar. Então o tratamento ainda melhorou, eu acho o carinho de todo mundo que tem comigo hoje em dia é muito maior do que quando eu era o campeão. Cara, lógico, eu torço pro Rafael. Eu acho que qualquer brasileiro que for lutar, não importa quem seja, sempre lutar na torcida, principalmente o Rafael, que é um cara batalhador. Se você for conhecer a história dele, vai ver que o cara merece não ser o campeão, mas merece muito mais do que ele já é. Cara, é um casamento bom, né? Entre dois canhotos, então quem tiver mais adaptado pode levar vantagem. Mas lógico, minha torcida pelo Rafael, o Rafael vem numa crescente. Espero que ele continue sendo esse cara que é, esse campeão que é. Eu acho que ele só está crescendo na carreira dele.